Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos abordar uma obra incrível, uma obra que está em todos os vestibulares e você precisa conhecer bem. Antes de mais nada, olha só que coisa mais forte. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Adivinhou de qual livro eu estou falando? É isso aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando eu li essa obra pela primeira vez, eu fiquei me perguntando: quantas pessoas vão ao meu enterro? Quantas? O nosso Brás Cubas diz que no enterro dele foram 11 pessoas. E ele diz que, possivelmente, né, pela ironia que ele nos coloca, é que não houve anúncio. Né? Então, será que se houvesse este anúncio, teria mais gente? E você? Quantas pessoas, se você morresse hoje, não é jogando praga, mas quantas pessoas iriam ao seu enterro? Conte aí, mas não é aquele que você acha que vai, é aquele que com certeza irá. Eu aqui acho que umas... Deixa pra lá. Machado de Assis nasceu em 1839 no Rio de Janeiro. Seu nome? Joaquim Maria Machado de Assis. Veio de uma família pobre, teve uma educação muito limitada. Foi autodidata porque não frequentou totalmente a escola. Foi convidado a escrever para o Correio Mercantil e começa a ganhar destaque por ter uma descendência mulata, escreve muito bem. Mas por que isso? Porque, na verdade, só escrevia a elite. Foi um grande autor consagrado, mesmo antes da sua maior e melhor publicação, que nós falaremos hoje, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi na fase realista em que ele se deu bem, né? Ele começou a fase realista depois que ele foi para o interior do Fluminense. Lá ele queria cuidar da saúde e ter um descanso. Foi então que em 1881 ele publica a obra que mexeu com tanta gente, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele conversa com o leitor, traz um humor corrosivo, aquele feroz. Tem um pessimismo melancólico, vai mostrar aqui, por exemplo. Tem uma narrativa fracionada em 160 capítulos. Foi o marco inicial da nova tendência, o realismo. Traz uma estrutura não linear, ele vai contar de acordo com suas memórias. Narra sua autobiografia no seu plano de morte. E é chamado de defunto autor. Por quê? Porque ele morreu e, como não tinha nada para fazer, além da vida eterna e do tédio da morte que te dá muito tempo, ele resolveu então iniciar nas artes da escrita. Brás Cubas, o nosso narrador, é cínico, muitas vezes arrogante, aproveita o tempo para revisar sua existência, traz fatos mesquinhos e desinteressantes, e traz um relato de vida medíocre, vivida por um homem comum. Eita, Brás Cubas do canso! É isso aí. O Brás Cubas, ele é tão genial, que ele vai escrever de forma que ele quiser as suas memórias. E ele tá pouco se lixando para você, leitor. E sinceramente, até eu estou um pouco me lixando para você que está assistindo este vídeo. Se você gostou ou não gostou, isso é um problema teu. A Brás Cubas leva uma vantagem, né? Ele está morto. Eu não estou morto, estou aqui fazendo esse vídeo, perdendo meu tempo com você. Mas ele ofende o leitor de certa forma, porque o leitor daquela época, tem que pensar assim, o leitor daquela época é aquele ingênuo romântico. É aquele que se deixa levar por tudo, lembrando que só lia burguês. E ele, toda hora quando saía um folhetinho, um capítulo dele, as pessoas ficavam: hã?
Ou, você fez aqui? Como pode alguém escrever Mas isso? a angústia era tanta, era tamanha, que na outra semana buscava mais um. E assim ia. Eu mostro pra você que ele tá pouco se lixando com o que você pensa. Porque olha o que ele diz. Estou com vontade de suprimir este capítulo. O declive é perigoso. Mas enfim, eu escrevo as minhas memórias. E não as tuas, leitor pacato. Parado. Olha o que mais ele diz. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse. Eu não tenho o que fazer. E realmente, expedir algumas magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave. E aliás, ínfamo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tens pressa de envelhecer. E o livro? Anda devagar. Anda devagar, porque eu já tive pressa. Leva teu sorriso e me fez. Cada um faz. Eu esqueci. Tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita e à esquerda. Andam e param. Resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu. Escorregam e caem. O nosso querido Brás Cubas, ele é tão irônico que ao mesmo tempo nos leva a ter uma outra ideia. Existem dois tipos de Brás Cubas: o Brás Cubas vivo e o Brás Cubas morto. E por que isso acontece? Na verdade, pense, ele morreu, já foi, a vida dele já era. Se você falar dele, o problema é seu. Então ele vai tirar a máscara. Ele vai tirar aquela máscara que a sociedade nos impõe. Ou seja, você aí na rua é diferente lá em casa. É diferente lá na escola. Cada hora você usa uma. Mas por quê? Porque a sociedade entende. Ele era um burguês, Brás Cubas. E ele vai mostrar que ele era egoísta. Ele era ganancioso, fútil. Ele era interesseiro e perverso. Mas tudo isso não é culpa dele. Porque existe o determinismo social. O indivíduo fruto do meio. E ele deixa bem claro isso, que a família é o estrume e ele é uma flor. Lógico que isso é uma ironia, porque ele é tão estrume quanto a família, né? E aí, ele morto, ele vai satirizar ele mesmo, as pessoas que convivem com ele e você, leitor. E o mundo burguês mostra vaidade, hipocrisia. É o que ele era. Então podemos dizer que o Brás Cubas vivo é tudo isso que ele nos mostra morto, porque ele tirou a máscara. Ele vai mostrar como ele fez, o que ele fez e como ele tratou as pessoas, como ele tratou a sua própria vida de acordo com o que roda o sistema burguês. Mas ele morto é reflexivo. Ele tá pouco se lixando para você, por isso que ele vai falar tudo o que ele fez. E você possivelmente vai ter uma visão desta magnitude, que ele era perverso, egoísta, e ele era. E por que essa visão tão pessimista? Porque olha só o que ele fez durante a vida e ele percebeu que não passa de
egoísmo puro, de perversidade, de hipocrisia. Ele vai mostrar que a sociedade é assim. Por isso que ele é assim. Ele é um fruto de uma determinada sociedade. E ele vai deixar um saldo, uma coisa positiva ao final. Olha o que ele vai dizer. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ele inclui você. Então ele fecha dizendo: graças a Deus, não terei uma célula aí que vocês vão danificar. Esta, então, é a análise crítica da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Até mais. Seus vermes? Não. Seus gananciosos. Seus egoístas. Você é tão egoísta que você vai assistir esse vídeo e nem vai mostrar para os outros de tão egoísta que você é. Vai dizer, eu vou estar na frente, o outro não. Tá vendo? Somos e depois amigos. Onde você for, eu vou te ajudar. E no fim, não ajuda. Você é um hipócrita. Até lá.